A paz do Senhor, queridos irmãos, professores e alunos da Escola Dominical e amados ouvintes da leitura diária. Eu sou Leidiane Alves, membro da Escola Matriz. Estamos estudando sobre as promessas de Deus e a nossa lição de número 5 tem por título A Promessa de Salvação. Nossa leitura bíblica possui duas referências, mas eu vou ficar apenas com a primeira, que encontra-se no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Para entendermos a promessa de salvação, precisamos compreender o que é ser livre do pecado e da condenação. Provérbios, no capítulo 20, versículo 9, faz a pergunta: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do pecado? Todos nós podemos nos identificar com isso. Sabemos que ainda pecamos. Mas o que é o pecado? O pecado, ele pode ser definido como qualquer pensamento, ação ou atitude que esteja aquém da santidade de Deus. Mas o pecado, ele é mais profundo que isso, porque cometemos pecados porque somos pecadores. Desde que Adão pecou pela primeira vez no Jardim do Éden, toda pessoa nascida tem herdado dele a natureza pecaminosa. Não podemos deixar de pecar por nós mesmos, porque a nossa natureza comete pecado. No entanto, não fomos criados para ser pecadores. Fomos projetados por Deus para ser sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Fomos projetados para viver em comunhão com o nosso Criador. Entretanto, por causa do pecado, não podemos entrar em sua presença. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si todos os pecados do mundo. Ao receber o castigo pelo nosso pecado, ele cancelou a dívida que cada um de nós devia a Deus. No momento da conversão, recebemos uma nova natureza que foi liberta do pecado. Todo o capítulo 6 de Romanos explica isso com detalhes. Estar livre do pecado significa então que aqueles que fizeram de Jesus o Senhor de suas vidas não são mais escravizados pelo pecado. Ele não exerce mais o poder de antes. O outro aspecto da promessa da salvação está em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Adão estávamos condenados, mas em Cristo estamos justificados. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e com ele toda a raça humana pecou. Todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Cristo levou sobre si a nossa culpa, morreu a nossa morte, suportou em seu corpo o nosso castigo. Por isso estamos livres de toda condenação. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Estar em Cristo é estar seguro, salvo, perdoado e justificado. Algumas pessoas têm dificuldade de se sentirem realmente livres de toda a condenação, porque acreditam que para serem aceitas precisam sofrer. Às vezes, por viverem tantas circunstâncias na vida, situações que assolaram as emoções e até mesmo a confiança de que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Muitas pessoas estão feridas, vivendo no pecado, acreditando muitas vezes que a vida é feita apenas de sofrimento. E em razão de tantas feridas, são incapazes de reconhecer e vivenciarem o perdão de Deus em suas vidas. Algumas delas até mesmo castigam a si mesmas, acreditando que só assim receberão perdão. Mas isso é uma mentira e engano de Satanás. A Bíblia diz que o Senhor já levou sobre si toda a condenação. Não precisamos viver carregando os fardos do pecado, porque o Senhor levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, para que fôssemos livres de toda e qualquer condenação. Não é pelo nosso esforço, mas por causa de Jesus, que tomou o nosso lugar de condenação. Portanto, receba a promessa de salvação e seja livre. Que o Senhor vos abençoe.